Que bom que vocês estão aqui para mais uma meditação, né? E um pouco de Qigong. Bom, eu espero que vocês tenham praticado, né, essa semana. Essa é a nossa terceira live já. Naquela primeira nós comentamos bastante sobre a parte teórica, né, do Qigong, da própria meditação. E eu espero que vocês tenham praticado aí pelo menos uns 10 minutinhos, né, por dia, que já está bom para iniciar. E vamos lá também. O último encontro, né, a última live, nós falamos sobre aquele trechinho lá do Siddhartha, né, onde ele conversando, né, é um romance, né, um romance do Hermann Hesse, onde ele coloca o Siddhartha conversando com um comerciante, e aí o comerciante pergunta o que ele sabia fazer e tal, e ele fala que sabia pensar, esperar e jejuar. Bom, vamos começar pelo seguinte, né? Por que ele está falando que ele sabe pensar? Se a gente desse uma resposta para alguém hoje sobre isso, quando eu pergunto o que você sabe fazer, a pessoa responde isso, a pessoa no mínimo ia dizer que você não sabe nada, né? Ou ia te ver como um vagabundo, né? Podemos dizer assim, porque saber pensar, esperar, assim, jejuar, que ganho que se teria disso, né? E aí o, o Siddhartha ele responde, né, que sabe pensar. Então o que seria pensar, né? Todos nós pensamos, né? Isso não, só que é fato que algumas pessoas talvez pensem melhor do que outras. E nesse pensar melhor não tem a ver com eu penso melhor porque eu tenho uma titulação acadêmica, não. Tem que ver com uma qualidade do próprio pensamento, né? Então talvez quando o Siddhartha responda isso, eu sei pensar, ele talvez estivesse falando de um pensamento, não qualquer pensamento, mas um pensamento de criatividade, né? Podemos dizer assim, que seria o pensamento criativo, aquela pessoa que tem a condição de criar o novo e que esse novo seja de alguma forma útil, né? E também um pensamento divergente, que é uma diferença do pensamento criativo e do pensamento divergente. O pensamento divergente é aquela condição que nós temos diante de um fenômeno, diante de um problema, que a gente consiga pensar de uma forma diferente, né? Que a gente consiga de uma forma trazer todo um conhecimento para que você possa arrumar outras alternativas que não sejam aquelas costumeiras de uma determinada resposta já pronta para algum fenômeno, para algum problema, né? Então, talvez nesse sentido que ele está falando que ele sabe pensar. E é muito isso, saber pensar assim não é uma tarefa muito fácil, né? Mas vamos para o jejuar, né? Porque o que seria o jejum, né? O jejum dentro das religiões tem a ver com um tipo de purificação, né? Quando a gente entra no estado de purificação para ter um alcance de iluminação, né? A maioria das religiões trabalham com o jejum dessa forma. Mas o jejum, no sentido budista, tem muito a ver com se livrar dos apegos, dos hábitos, né? Aqueles apegos e os hábitos que nos prende e que nos dificulta, portanto, a ter aquele pensamento criativo e aquele pensamento divergente, né? Então, nesse sentido, talvez que o Siddhartha ele coloca sobre o jejum no seguinte sentido de treinar, né? Uma maneira de encarar a vida de uma outra forma, né? Mas eu quero trabalhar o jejum no sentido mais metafórico, né, que acho que é mais interessante aqui a gente pensar. O que seria essa ideia de você saber jejuar? Eu vejo na ideia de que você consegue, de uma certa forma, desenvolver uma resistência às adversidades, né? No sentido de que você consegue não ser levado pelos seus desejos, pelos seus impulsos, a fazer coisas que você não gostaria de fazer, né? Então, quando você, de uma certa forma, você controla os seus desejos, você sabe esperar, aí vem aquela outra palavrinha que ele coloca, né? Você sabe esperar o momento certo para fazer alguma coisa, né? E sabendo esperar, você pode
pensar com mais clareza. Então, para mim faz muito sentido isso, você desenvolver o jejum, né, assim, metaforicamente falando, no sentido de controlar os seus desejos, os seus impulsos, para desenvolver uma forma de paciência, e com essa paciência você consegue pensar melhor e escolher melhor as suas ações, né? Então, essa é a minha interpretação desse trecho do Siddhartha. Bom, então vamos começar a meditação, né? Aquelas mesmas práticas que nós fizemos os outros dois encontros. Mas antes dizer o seguinte, né? Que a meditação ela é muito importante no sentido, deixa eu ver, Luciano, empatia com quem não tem o que comer. Sim, sem dúvida, né? Nós temos que ter empatia. Oi, Luciano, tudo bem com você? Nós temos que ter empatia com quem não tem o que comer de fato, né? Isso é uma coisa que a gente... E hoje, o que a gente está passando coloca em xeque muito essa nossa condição de sentir empatia, de ser empático, né? Mas nessa passagem específica do Siddhartha, ele coloca esse jejum nesse sentido, mais desenvolver a nossa condição de resistência. Obviamente que a fome ela não é nada interessante. A gente está colocando aqui o jejum no sentido de uma decisão sua de jejuar, né? Não porque você não tem o que comer, mas uma decisão de entrar num processo desse para fortalecer o seu espírito para enfrentar algumas adversidades, né? Mas vamos lá então. A meditação, ela é um caminho para o silêncio, né? Um caminho para um silêncio interior. Só que antes disso, nós precisamos entrar num processo sistemático de esquecimento. E aí que é o grande problema, né? Sentar para meditar, mas num processo sistemático de esquecimento. Esquecimento do quê? Esquecimento das suas palavras, esquecimento dos ruídos exteriores, dos ruídos interiores, esquecimento do seu ego, esquecimento das conversas que você teve com algumas pessoas durante o dia, esquecimento da sua identidade. É muito interessante isso, né? E talvez até esquecer-se de que você está sentado para meditar. Então, a única coisa que a gente tem que se lembrar é lembrar de esquecer. Então, esse é algo muito interessante para a gente pensar em quando a gente senta para meditar, nós temos que começar com esse processo de esquecimento, né? Então, é isso que nós vamos fazer agora, na nossa prática, né? Você pode sentar na posição que você escolheu, certo? Lembrando que aqui eu estou sentado numa cadeira. E a gente vai começar com exercícios de Qigong, primeiramente. O exercício de Qigong já é uma forma de fazer com que a sua mente se acalme um pouco e você entre nesse processo de esquecimento, né? Uma coisa interessante, muitas pessoas, quando começam a falar sobre isso, né, esquecimento, entrar no processo de esquecer a sua identidade, isso para algumas pessoas gera um certo pavor. Mas fiquem tranquilos, porque nós somos tão apegados a nós mesmos que a gente não consegue entrar no processo de esquecimento da sua identidade no sentido absoluto, né? Então vamos lá, olha. Então, sente-se numa postura confortável. E vamos começar com os exercícios respiratórios. Então vamos lá. Põe a mão esquerda na região do seu estômago e você vai fazer a respiração abdominal. Inspira. Expira. Inspira. Expira, abaixando para ver o que é a respiração abdominal. Olha, inspira.
Quando eu inspiro, a minha barriga vai para frente. Quando eu expiro, você encolhe a barriga. Inspira. Expira. Põe a mão direita na região do seu coração. Agora faça a respiração completa. Inspira, vindo da barriga. Expira, desce a barriga. Inspira. Expira. Traga a mente para o corpo, conecte com seu corpo por meio da respiração. Isso, a última vez. Isso, muito bom. Os dedos das mãos entrelaçados, a palma para cima. Então nós vamos inspirar, girar a mão na frente do tronco e virar para cima para sustentar o céu. Inspira. Expira as palmas para baixo. E desce até a região das suas pernas, até apoiando nas suas pernas. Vira para cima a palma, as palmas e sobe inspirando. Alonga bem, ó. Chega aqui, alonga bem. Sente o máximo do seu alongamento. As mãos para baixo e expira. Não se esqueçam de coordenar a respiração com o movimento. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Isso, abre os olhos. Não se esqueçam de coordenar a respiração com o movimento. Agora, estendendo o braço esquerdo, e você vai inspirar e trazer o dorso da mão até o seu rosto. E expirar, estendendo. Inspira. Expira. Inspira. Expira, empurra.
inspira, expira, inspira, a última vez. Expira, empurrando e abaixa o braço. Isso. O outro braço. Inspira, expira, inspira, expira. Traga a mente para o corpo por meio da conexão da respiração com o movimento. Inspira, não deixe a sua mente passeando por aí. Traga a sua mente para o movimento. Um movimento tão simples, né? E a gente não consegue muitas vezes conectar nesse movimento. Olhe o dorso da sua mão. Admire a sua mão. Inspira. Expira. Isso. Abaixa o braço. Lembrando também que nós não faremos o movimento todos juntos, porque cada um de nós tem uma capacidade pulmonar diferente, né? Então alguns têm a respiração um pouco mais profunda, portanto o movimento será um pouco mais lento até você chegar aqui. E também para estender será mais lento. E alguns têm a respiração um pouco mais curta, então o movimento será um pouco mais rápido. Então observe a sua respiração. É uma consciência corporal por meio da respiração. Terceiro exercício, empurrar o céu e a terra. A mão direita está com a palma para cima e a mão esquerda com a palma para baixo. Então, olha, eu giro na frente do meu corpo e alongo lá, ó. Empurro o céu e empurro a terra. Aí as duas mãos se olham e vou descendo. E quando eu estou no meio do meu corpo, a mão esquerda sobe por fora e ela vai virar para empurrar o céu agora. E a mão direita empurra a terra. Alonga bem, sente a musculatura alongando, sem forçar. Agora com a respiração. Inspira. Expira. Fecha os olhos se você quiser. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Faça no seu ritmo. Inspira.
Expira. Encerra esse exercício. Isso. Agora, entrelaça os dedos e nós vamos, olha, inspirar e expirar indo à frente. Volte inspirando. Expira. Inspira quando traz, expira quando empurra. Inspira, expira. Isso, a última vez. Inspira e abaixa os braços, expirando. Muito bom. O último exercício. Inspira no centro. Gira a cabeça para o lado esquerdo, expirando. E olhe para trás e para baixo. Volta inspirando. Expira para o outro lado. A cabeça para baixo, para trás. O olho para baixo e para trás. Volta inspirando. Tenha calma. Faça o movimento com consciência. Esse exercício é para nos preparar para a quietude interior, para o silêncio interior. Isso, pare no centro, abra os olhos e pronto. Movimenta um pouco o seu corpo. Lembrando que vocês podem fazer esses exercícios em pé, certo? Se ficar em pé, os pés na largura dos ombros e os joelhos um pouco flexionados. Então vamos para a meditação. Dez minutinhos também, certo? Vou colocar o relógio aqui para 10 minutinhos. São 19 horas. Muito bom. Então vamos lá, postura. 7 vezes o toque. Cada toque, uma inspiração completa, certo? Para sair também, eu vou tocar 3 vezes, aí vocês não abram os olhos para a gente fazer aqueles movimentos para sair do estado meditativo. Então sente-se confortável, fechem os olhos.
Observe o ar que você respira. Não se prenda aos pensamentos, observe, não julgue e não entre em diálogo mental com os seus pensamentos. Observe os seus pensamentos. Observe a sua respiração. Observe o ar que você respira.
Observe os seus pensamentos. Não entre em diálogo mental, apenas observe. Um pensamento vem, você observa, concentre-se na respiração e ele vai embora. Vem outro, você observa e ele vai embora. Tanto os pensamentos bons quanto os ruins, não se prenda a nenhum deles. Observe o ar que você respira. Não abra os olhos. Faça movimentos com o corpo para frente e para trás. Para o lado direito e lado esquerdo. Faça círculos. Para o outro lado. Isso. Esfregue as palmas das mãos.
coloque sobre os olhos e massageie rosto, cabeça e nuca. Esfregue as palmas novamente, coloque sobre os olhos e abra os olhos. Estende o braço direito e faça uma massagem do braço direito de fora para dentro. Desce pelo lado de fora e sobe pelo lado de dentro. Isso. O outro braço. Isso. Esfregue as palmas. Põe a mão direita no coração e faça uma massagem de cima para baixo. Isso, de cima para baixo. Esfregue as palmas. Leve a energia para a região dos rins e faça uma massagem na região dos rins. Isso, esfregue as palmas novamente e leve a energia das mãos para a região do cóccix. Massageie o cóccix um pouquinho. Isso. Agora espreguice, faça um movimento que o seu corpo pedir. Isso, muito bom. Está bom por hoje e a meditação é uma prática muito importante no momento que a gente está passando hoje, né? Desse caos, desse medo, dessa incerteza. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, obviamente, mas cuidar da nossa mente também, né? Então a meditação é uma forma de a gente entrar em contato com esses nossas emoções e fazer com que elas se dissolvam um pouco, né? Por meio de entrar nesse silêncio, nesse vazio. Antes da gente terminar, bom, eu espero que vocês meditem, né? Essa semana, 10 minutinhos. 10 minutinhos de manhã e 10 minutinhos à noite, tá? Antes de a gente finalizar, eu gostaria de ler um pequeno trecho aqui, né? É uma epígrafe desse livro aqui, olha, Educação para Além do Capital, de Svan Meszaros. Por sinal, eu recomendo esse livro, é excelente para quem de alguma forma está envolvido com a educação. Mas eu gostaria de ler uma epígrafe do Paracelso, que é assim: a aprendizagem é a nossa própria vida, desde a juventude até a velhice. De fato, quase até a morte. Ninguém passa 10 horas sem nada aprender. Paracelso. É muito interessante a gente pensar isso, né? Que a gente está num processo de aprendizagem até o último minuto da nossa vida. E talvez, indo um pouco mais além do que o Paracelso disse, a época dele, né? Hoje talvez você não passe mais do que 10 minutos sem aprender algo. Então pensem nisso, né? O que vocês estão aprendendo, né? O que nós estamos aprendendo com esse isolamento social, com o coronavírus, com o problema do futuro em relação à questão econômica. O que a gente está aprendendo com isso? Além de aprender coisas práticas, né? Mas eu quero dizer o seguinte, no ponto de aprendizagem para a alma, né? O que eu estou entendendo isso? Que mensagem, que interpretação eu estou tendo desse momento que nós estamos passando? Então pense um pouco durante essa semana e se vocês quiserem mandar alguma coisa para mim, alguma mensagem, alguma dúvida sobre a atividade, fiquem à vontade
certo? Depois eu vou ler o que vocês escreveram também e vou responder, certo? Então, muito obrigado a todos, a todas também, tenham uma boa noite e um bom final de semana. Obrigado.